Sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10. Eu sou o professor Luciano, professor de Geografia aqui do canal, e hoje nós vamos trazer de novo conteúdo regional para vocês do estado de Rondônia. Hoje vamos falar do clima rondoniense, esse clima agradável, 40 graus, né? Clima amazônico. Eita, não é fácil, mas vamos falar um pouquinho sobre esse clima e os fenômenos que regem sobre esse clima amazônico. Vamos lá então? Na aula passada nós falamos de vegetação, né? As variações da vegetação do estado. Hoje nós vamos falar então dos climas, ou clima predominante, né? Nós temos aqui o mapa de Rondônia. Eu trouxe para vocês uma situação bem interessante. O estado de Rondônia, na maioria das literaturas, traz consigo como classificação de clima equatorial. Porém, por estar numa área já de transição para o clima tropical, apresenta algumas partes do estado mais ao sul com clima tropical, com características de clima tropical. Por quê? Ao passo que eu vou me afastando da porção mais ao norte do estado, a redução significativa ou não das chuvas, né? Da temperatura também há uma ligeira modificação. Não quer dizer que isso, nossa, é tão diferente morar aqui e morar aqui. Não é isso, tá? Mas algumas variações são significativas. O clima predominante no estado é o clima equatorial. O que é o clima equatorial, professor? Bom, o clima equatorial é aquele clima quente e úmido, com pluviosidade acima de 2.000 milímetros anuais, tá bom? O clima equatorial, ele é caracterizado por uma estação seca muito curta e uma estação chuvosa muito grande. Por exemplo, a diferença dele para o tropical aqui, ó. O tropical são 6 meses de estação mais seca e 6 meses de estação chuvosa na maioria das vezes, ou algo parecido a isso. No equatorial, a estação seca ela é muito mais curta. Qual que é o período de seca aqui no estado de Rondônia, que nós temos ali uma redução significativa das chuvas? Bom, eu trouxe aqui um climograma para você entender. O que é um climograma? Climograma é nada mais nada menos que uma espécie de gráfico que auxilia você visualizar, tá? Visualizar as chuvas, tá? A quantidade em milímetros, ó, precipitação em milímetros ao longo de um ano, janeiro a dezembro, assim como a temperatura e a variação da média, isso é a média, tá, gente? De janeiro a dezembro. Percebam que a média da nossa temperatura aqui no estado de Rondônia, eu trouxe um climograma de Porto Velho, a capital. A capital, para quem não conhece, né, o estado, ela fica mais ou menos aqui assim ao norte do estado. E olha, nós temos aqui ó, os meses de janeiro, fevereiro, março e o mês de dezembro. São os meses mais chuvosos. Inclusive eu estou aqui dando a aula para vocês e está com muitas trovoadas ali fora porque vem vindo um temporal. Olha, esse período aqui compreende o verão e o outono. O começo da primavera nós temos a volta da estação chuvosa. Olha, em setembro nós vamos ter um significativo aumento aqui da estação das chuvas, né? Enquanto no inverno, olha só, junho, julho e agosto, temos uma redução significativa das chuvas. Nesse período aqui no estado é que ocorrem as queimadas, é nesse período que ocorrem as derrubadas da floresta, é nesse período aqui que nós temos um problema seríssimo no estado de Rondônia com relação às chuvas, a falta de chuvas e também a fumaça devido às queimadas irregulares, né? De forma criminosa na maioria das vezes. E olha a temperatura média do clima equatorial, o clima aqui de Porto Velho, que não é muito diferente do interior, salvo alguns municípios mais ao sul. Mas olha aqui, nós temos uma média, tá, de temperatura em torno de 25 a 26 graus. Não há uma grande variação da temperatura. A variação só ocorre aqui, ó, nos meses de inverno, tá bom? Nos meses de inverno. Agora vamos lá. Professor, para definir o clima, para definir todas essas coisas que você está trazendo aqui, a gente tem que levar em consideração os fatores climáticos. Olha, fator climático, latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e vegetação. Tem correntes marítimas, tem outros fatores climáticos. Mas eu trouxe esses aqui para vocês. Vamos lá. Pense aqui comigo. Rondônia está aqui, ó, de 8 graus de latitude sul, tá? 8 graus de latitude sul, até aqui 12 graus de latitude sul. Latitude, para quem não sabe, é a distância que se mede em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Observando as latitudes de Rondônia, percebemos que estamos em baixas latitudes.
Regiões de baixas latitudes, os climas tendem a ser mais úmidos, equatoriais e tropicais, tá? Tendem a ter uma carga de umidade muito maior. Mas não é só esse fator climático que é o fundamental para a gente entender o clima aqui em Rondônia. Eu trouxe para vocês a altitude. No caso da altitude aqui em Rondônia, não vai influenciar. Se você assistiu nossa aula de relevo, eu vou deixar o card aqui, você vai perceber que as altitudes em Rondônia são muito modestas. Então elas pouco influenciam ou não influenciam praticamente em nada o nosso clima. Aí eu trouxe isso só para vocês entenderem. E aí nós temos as dinâmicas de massas de ar. Essa sim influencia aqui no nosso clima. Por quê? Olha só, eu trouxe aqui para vocês a massa equatorial continental. Massa equatorial continental. Massas de ar são fenômenos atmosféricos que carregam consigo as características do lugar de onde ela foi formada. Geralmente, marquem isso, geralmente as massas de ar formadas no continente são secas. No caso da massa equatorial continental, que se forma lá na região da Cabeça do Cachorro, no estado do Amazonas, é assim chamada essa região, ela não tem essa característica de ser seca. Por quê? Porque ela se forma numa imensa área florestal, uma imensa área com grandes rios, e há uma evapotranspiração, aí entra outro fator climático, a vegetação, há uma evapotranspiração muito grande dessa floresta que faz gerar essa carga de umidade para a atmosfera, trazendo a umidade, tá? Neste sentido, de noroeste para sudeste no estado de Rondônia. E é ela que faz nós termos as chuvas torrenciais de novembro até abril aqui, ó. De novembro a abril nós temos um regime de chuvas muito grande, graças à formação dessa imensa massa de ar equatorial continental. É ela que garante o nosso ciclo hidrológico aqui no estado de Rondônia. Ela atua em que época, professor? Ó, no verão, tá? Essa massa aqui ela vai atuar principalmente no verão, tá? No verão. A massa, aí eu vou trazer para vocês a outra massa, a massa polar atlântica. Professor, o senhor está falando de uma região de baixa latitude, na região norte do Brasil, uma região que é conhecida por ser muito quente, muito úmida, e o senhor vem me falar de massa polar atlântica. Exatamente, a massa polar atlântica, ela vem para nós aqui, ó, corre aqui, ó, nos meses de maio ela pode aparecer, junho, julho e agosto, às vezes ela aparece. Como que ela aparece para nós? Ela aparece com um fenômeno conhecido aqui na região como friagem, as pessoas chamam de friagem. O que acontece? Galera, é o seguinte, você que não é de Rondônia, que não conhece o nosso clima, a nossa temperatura aqui durante o dia, em média, é de 35 graus, 32 graus. No período de chuvas, a temperatura cai um pouquinho, porque está chovendo muito. Mas no período de estiagem, da seca, que principalmente no início da primavera, as temperaturas sobem drasticamente a média diária. Isso, é claro, não afeta tanto a média geral. Essa massa, quando ela entra, ela despenca as nossas temperaturas em determinados pontos do estado, como aqui na região da Serra dos Parecis e dos Pacaás Novos, que são regiões um pouco mais elevadas do estado, a temperatura chega a 10 graus Celsius. Nós estamos habituados com temperaturas de 32, 35, 40 graus. E de repente a nossa temperatura, de um dia para o outro, gente, ela despenca. Essa massa, ela vem do oceano, ela vem carregando um ar polar e que invade o Brasil, formando um corredor entre a Cordilheira dos Andes e as porções mais ao norte do país, formando esse corredor e levando a friagem para o sul do Amazonas, para o Acre e para Rondônia. 3 estados da região norte que acabam sofrendo esse processo da friagem. Claro que o Amazonas bem menos do que nós e o Acre um pouquinho mais do que nós por uma condição atmosférica ali. Mas olha só, friagem aqui em Rondônia, sim, existe todo ano. Ela predomina, ela fica ali nos meses de maio, junho, julho, agosto, fica sempre frio? Não, pessoal, é 3 dias por mês que isso acontece, que ela chega. Sabe qual que é o mais interessante? É que quando ela chega para nós aqui em Rondônia, anunciado o fim das nossas chuvas. Quando o ar polar adentra, que ele encontra com o ar quente que está aqui, ele faz com que a precipitação ocorra em alguns pontos, não em todos os pontos, né? E logo esfria. Logo depois, nós não temos mais nuvem no céu. O céu fica totalmente azul. Nós passamos por aquela imensa massa de ar seco, um ar tropical,
muito seco, e aí que nós falamos aqui da questão das queimadas, do período de estiagem no estado de Rondônia. Outro fator climático, a continentalidade. Nós estamos muito longe do oceano, a maior influência que nós temos é esse ar polar do oceano, que é uma vez por ano, tá? E nem sempre ele chega com muita força, tem ano que chega com muita força e tem ano que não, tá bom? E a massa equatorial continental é que garante para nós aqui, tá, essa umidade. Caso não tivesse essa massa úmida saindo da porção mais ao norte da Amazônia, nós teríamos uma situação bem complicada em relação à umidade, devido à distância que nós estamos do Oceano Atlântico ou do Oceano Pacífico, que nós temos a barreira da Cordilheira dos Andes. Olha que interessante, nós temos chuvas torrenciais nesse momento aqui também por causa da vegetação amazônica, por causa de um outro fator climático e a circulação atmosférica. Galera, então marquem bem, clima equatorial predominante no estado, uma porção do estado nós vamos encontrar ali características de um clima mais tropicalizado, uma média de precipitação um pouquinho mais baixa do que essa e uma temperatura também nos meses de inverno ali uma variação menor, tá? Mais baixa do que o que nós apresentamos no equatorial. Clima equatorial é a média de 25 a 26 graus de temperatura anual, uma precipitação acima de 2.000 milímetros, 2.500 milímetros, alguns pontos até 3.000 milímetros. E, claro, o verão sempre muito chuvoso. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, aqui na região as pessoas dão atribuições diferentes para inverno e verão. Se você vir para cá, as pessoas vão dizer que nesse período aqui, ó, é verão, e que nesse período aqui, que nós estamos agora, é inverno. Eles invertem. Por quê? Porque como chove muito no verão aqui, na região, as pessoas dizem que é o inverno amazônico, o período de muita chuva. Isso fala até em jornais locais. E quando é o período de estiagem, da seca, nós temos aqui, as pessoas falam que é o verão, porque não tem tanta chuva. Claro que isso está errado, né, gente? Nós sabemos que o hemisfério, o planeta tem dois hemisférios, o norte e o sul, e Rondônia está no hemisfério sul, logo, quando é verão no hemisfério sul, tá? Rondônia não vai ser diferente, tá bom? Mas é só uma questão regional, uma regionalização de hábitos, de costumes das pessoas que aqui chegaram. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e não deixe de se inscrever no nosso canal. Até mais!